E aí, jovem? Vamos para o estudo bíblico? Então pega a sua Bíblia e vem comigo. Vamos reabrir a nossa Bíblia novamente em Lucas, capítulo 10, do texto, do versículo 25 ao 37. Me acompanhe nesta leitura? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual forma. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Vamos lá? Bom, nós estamos revezando, eu e Jéssica, e na próxima semana Jéssica vai estar ministrando para vocês o estudo da palavra aqui na nossa classe dos jovens da nossa escola dominical. Bom, o título que nós trabalharíamos na lição seria Crer, Servir e Cuidar. Eu vou tomar liberdade de trabalhar apenas com o tema servir. E eu coloco como subtítulo, ao invés de apenas servir, eu vou usar o próprio texto, a própria parábola. E vou dizer: o bom samaritano, o homem servo. Bom, voltando aqui ao texto, nós estamos rememorando aquilo que foi falado na semana passada. Primeiramente, o homem que faz a pergunta para Jesus, ele na verdade ele não estava querendo aprender. Ele não queria que o mestre lhe ensinasse alguma coisa sobre o caminho de Deus. Mas na verdade ele estava testando Jesus. E o que nos garante isso é o verso 25, onde aqui fica bem claro, na parte B. Vamos voltar aqui só um pouquinho. E diz assim, ó. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele queria provar, ele queria testar Jesus. Ele queria saber se Jesus era tão bom mesmo assim, quanto as pessoas diziam. Porque a gente vê que, como foi falado na semana passada, nós vamos ter homens que são sacerdotes, que têm autoridade no templo, no ensino das pessoas. Vamos ver alguns querendo ouvir a mensagem de Jesus, aquilo que Jesus tem para falar, sendo tocado pelo poder de Deus. Mas muitas pessoas, elas vão estar ali simplesmente para observar, para reparar, para tentar pegar o Jesus em alguma coisa que ele pudesse estar fazendo errado, fora da lei.
para que pudesse ser criticado e possivelmente condenado. Porque quando Jesus veio, ele impactou a sua geração, impactou aquele povo, e muitas pessoas passaram a dar mais atenção para aquilo que Jesus falava do que aqueles homens que tinham tido aquela educação formal e aquela formação para poder estar ensinando o povo. Então Jesus realmente provoca muitos e muitos ciúmes. Aqueles homens estavam ali naquele momento para desmascarar Jesus. Interessante que o mestre ele vai responder uma pergunta com uma outra pergunta. E aí o líder religioso vai citar corretamente a passagem. Jesus ainda diz, muito bem. Então se aproveite isso aí que você sabe bem e pratica. Talvez, quem sabe, o mestre não estaria fazendo algum tipo de provocação a essa pessoa. Ah, que bom que você sabe. Agora pratica o que você está falando. E certamente isso foi um tapa sem mão, em que aquele homem de repente se sentiu tocado por algo muito, que iria além da pergunta que ele foi fazer para Jesus. Porque Jesus ele veio para nos ensinar, para mostrar para a gente que ele não é apenas mestre porque ele ensina, porque ele passa um conteúdo, porque ele sabe, porque ele conhece, mas porque ele vivia a palavra, ele vivia aquilo que ele pregava. E isso traz novidade de vida, não apenas para conhecermos o Deus encarnado, mas para que as pessoas pudessem se inspirar no seu modelo e no seu exemplo. Jesus era mais do que saber, ele é a própria verdade. E aí, Jesus aproveita, porque é perguntado para ele, quem é o meu próximo, não é? Então, assim, aquela bate-rebate. E de repente ele pensou, agora eu pego Jesus. E Jesus vai usar o exemplo da parábola. Ele vai dizer que um samaritano, gente, nesse texto aqui, o samaritano é o exemplo de humildade, é o exemplo de simplicidade e é o próprio exemplo do serviço. E olhando mais de perto, bem de perto para essa história, com os olhos da nossa imaginação e do nosso coração, nós podemos ver realmente, como a gente ouve muitas pregações aí, a verdade é que o bom samaritano, o grande exemplo dessa humildade, desse serviço, vem do próprio Jesus Cristo. Toda a sua atitude, toda a sua trajetória de vida, ele demonstrou essas características de cura, restauração e de investimento para alguém. Ele é o nosso maior exemplo. Mas ele vai usar um samaritano, uma figura muito interessante para aquele contexto, porque como nós falamos na última aula, né, entre samaritanos e judeus havia uma rixa, havia um embate, e eles não se davam bem. Eu vou tentar colocar aqui no card, no izinho aqui em cima, para que você possa, se você ainda não assistiu, para que você possa conferir novamente o estudo em que nós falamos por que samaritanos e judeus não se dão. É a primeira vez, tá? Eu vou sair aqui um pouco do protocolo. É a primeira vez que eu tento colocar uma descrição no vídeo. Se eu não conseguir, se o izinho não aparecer aí para você, é só você voltar aqui nesse mesmo canal e volta na semana anterior. Nós temos o estudo do Bom Samaritano e eu espero que você também seja edificado com esta palavra, porque essa é a parte 2, né, da nossa continuação. Então, na verdade, eles tinham, com relação aos samaritanos, um grande preconceito, e até os samaritanos tinham preconceito com eles. E lá no estudo a gente pode ver por quê. Porque, afinal de contas, né, esse povo, os samaritanos estavam dentro do território judaico, mas era um povo mestiço. Essa palavra mestiço eu estou usando porque não de inspiração minha. Eu peguei no estudo bíblico, numa bíblia de estudo que eu tenho, e ali o comentarista diz que os samaritanos usam esse termo, que os samaritanos eram mestiços. E eu achei muito interessante, porque a gente sempre relaciona a questão do mestiço ao Brasil, ainda mais no nosso contexto nacional, né? Que é a mistura do negro com índio com branco. Então, muitas das vezes, para nós, mestiço é isso. E me chamou a atenção que
eles pegou um termo tão atual quanto essa questão da mestiçagem e levou para a antiguidade. Na verdade, essa mestiçagem ela acontece porque dentro do povo de Israel, porque como nós contamos ali no outro estudo, você tem a entrada de outros povos que vão se misturar com os judeus e eles vão se primeiro no primeiro momento é difícil se relacionar, mas depois eles vão acabar se adaptando e vai surgir um outro povo. Não é que crê no Deus eterno, mas tem um monte de modificações. Eles fazem uma adaptação da ideia do o que nós chamamos de Antigo Testamento, mas vamos dizer mais corretamente a lei, a Torá, que Judá tinha. Eles vão fazer os ajustes lá na ideia da lei, da vontade do Senhor. E aí o pessoal de Israel vai ficar olhando e vai dizer, que absurdo é esse? Só que eles vão se adaptar muito bem às mudanças que eles vão entender que precisam fazer, trazendo uma mescla de ideias. Mescla de ideias dessa cultura, juntamente com a mescla de ideias daquele local onde eles vão passar a morar, que é o território de Israel. Então, essas pessoas aqui, elas são alvo de preconceito. E com o passar do tempo, você também, às vezes, a pessoa é alvo de preconceito. E com o passar do tempo, ela acaba criando feridas, criando mágoas, criando bloqueios. E ela, quer saber? Ela não gosta de mim? Não, também não gosto de você. E aí, né, se cria essa divisão e essa separação de pessoas. E Jesus vai usar uma pessoa que não é bem vista, porque é mestiço. Porque na condição da antiguidade, essas questões, o escravo não era relacionado à questão da cor. O escravo era mais quando a pessoa era vencida na guerra. Aqui nós não estamos falando de escravatura, porque quando a gente pensa em preconceito no contexto brasileiro, a gente pensa em preconceito racial, negro quanto branco, branco quanto negro, na América Latina, Estados Unidos, Brasil, de forma bem destacada aqui. Mas essa questão do preconceito deles não tem a ver com cor da pele, mas tem a ver com regionalidade, né? Regiões diferentes, pensamentos diferentes. E vamos dizer, né? O judeu se achava melhor. Se achava melhor porque conhecia, deles é originado, eles são semente de Abraão e blá, 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 como não é mentira. Mas Jesus vai confrontar e vai dizer, será que só um judeu pode fazer o bem? Caminhando entre esta provocação que Jesus vai fazer e para buscar quebrar preconceitos e ensinar a mensagem do seu amor e da sua graça, ele vai usar o samaritano como exemplo para fazer esta provocação. Então, lá na história, vai dizer que esse homem que está caminhando, que vai ser assaltado, ele está passando, subindo, descendo de Jerusalém e indo para Jericó. Aqui os estudiosos vão dizer que esse caminho que liga essas duas cidades tem 28 quilômetros. E é um local, ali naquela época, deserto, era uma estrada deserta, um tanto quanto assim, mais ou menos íngreme, como se fosse uma descidinha, e ali não tinha população habitável, mas tinha muitas montanhas, assim, né? Ou vamos dizer, formações rochosas, em que de repente alguém poderia entrar numa daquelas flechas de rochas ali, se camuflar para poder pegar alguém de surpresa e assaltar. Provavelmente naquela região haviam muitos assaltos. E Jesus vai usar o exemplo da realidade daquelas pessoas para dar um exemplo da vida cristã. Porque eles sabiam que ali era um local muitas das vezes perigoso de passar, ainda mais se você sai sozinho. Então este homem, que provavelmente na história de Jesus é um judeu, é pego de surpresa pelos seus algozes, apanha e fica semi-morto. Neste momento aqui, ele vai encontrar com o sacerdote e vai encontrar com um levita e nenhum dos dois há de ajudá-lo. Ou seja, aqui a história só está envolvendo gente mesmo do próprio povo da nação de Israel. Bom,
Eu quero destacar aqui com você uma das possibilidades que talvez o sacerdote não tenha parado. Primeiro, a gente vai levar em consideração o fato. Essa história de Jesus. Jesus usa as histórias contando fatos que podem acontecer no meio da comunidade, dando exemplos possíveis. Quando ele fala do semeador que só semear e a semente caiu na beira do caminho, é porque muitos semeadores na Palestina, não só na Palestina, mas como hoje, plantaram uma semente e aquela semente não brotou. Especialmente hoje, nós temos essa dificuldade de algumas sementes hoje são manipuladas em laboratório, e como você e eu sabemos muito bem, hoje tem sementes que elas já são muitas frutas que já têm as suas sementes preparadas para não frutificar. Porque aí eu não posso tentar investir numa plantação e eu sou obrigada a comprar aquilo que vende no mercado. Então nós já sabemos muito bem disso, que não são todos os frutos, não são todos os produtores, mas existe uma parte de grandes produtores do comércio, que eles já fazem uma fruta geneticamente modificada para ela não dar fruto. Então, nós mais do que nunca podemos apostar que talvez a gente ouse pegar uma semente de mamão, a gente ouse pegar uma muda de alguma coisa e aquilo não vingar. Então, Jesus usa o exemplo da parábola das sementes porque ele vê a comunidade entende que nem toda semente que é plantada, ela chega a dar o seu fruto. Às vezes não é porque a semente é ruim, ou porque a terra é ruim, mas às vezes ela cai num lugar perigoso, que não dá a oportunidade dela crescer. Então, Jesus vai usar fatos possíveis. A gente não pode se prender tanto a essa figura do sacerdote e do levita, porque são textos hipotéticos que vão nos ajudar a compreender a mensagem de Jesus, que vai nos ajudar a entender a comunidade de Israel, como aquelas pessoas viviam, mas é um exemplo que Jesus está dando. E até mesmo esse homem e o bom samaritano. Porque Jesus está dizendo assim, olha, é possível que na história da sua vida você se surpreenda. E encontre uma pessoa que você não dá nada, que acha que não é bom, porque ou não vamos dizer assim, não é mestiço, né? Uma pessoa pura na sua religiosidade e na sua maneira de viver, mas de repente, num momento crucial, ela não vai ajudar, mas uma pessoa que a gente não dá nada pode ser aquela que vai estender a mão, que vai fazer o bem. Então, Jesus também está lançando essa semente do questionamento, porque isso é uma realidade. Aqui agora, neste momento, quando eu abro com você e convido para que leia Levítico 21, do 1 ao 4, a gente vai tentar entender uma das possibilidades pelas quais um sacerdote não pararia numa situação dessas. De ver alguém semi-morto no caminho e talvez ele não ajudaria. Um sacerdote normal daquela época. Sabe por quê? Abra comigo aí, Levíticos 21, do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhe: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente o mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. E também sua irmã virgem, chegada a ele, que não teve marido, pode contaminar-se. Vamos ler também o 4? Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanará. Mas o que está dizendo aqui? Aqui o texto está dizendo que o Senhor deu ordem a Moisés para que um sacerdote não pudesse tocar numa pessoa falecida, a não ser que fosse seu parente, porque a gente sabe, né, que tem todos aqueles procedimentos que precisam ser feitos, tentativa de socorro, ou sepultamento, ou encaminhamento para um sepultamento. Então, assim, Deus é sensível à necessidade de
de um sacerdote socorrer seus parentes de primeiro grau ou uma irmã. Por que uma mulher? Uma mulher que não fosse casada, que nunca tivesse tido marido, porque Satã não teria um filho, não teria um marido para sepultá-la na terra. Então, essas pessoas poderiam sim e deveriam sim serem assistidas por os seus irmãos ou por o seu irmão, caso ele fosse sacerdote. Do contrário, o sacerdote não poderia tocar numa pessoa morta, porque pela lei mosaica ele se contaminaria com aquela pessoa que perdeu a sua vida. Mas por quê? Por que isso? Porque era um ato de separação, é um ato simbólico. Eu acredito que isso significa que, assim como ele não deveria tocar nenhum morto, para que ele se lembrasse que ele deveria se afastar daquilo que desagrada o Senhor. O que é? Uma pessoa que morreu? Porque a Bíblia fala que Deus se alegra, né, com os seus santos que ele recolhe na terra. Não necessariamente é um ato simbólico que vai dizer que ele deveria se separar para Deus, não deveria tocar naquilo que não tivesse mais vida. Transferindo isso para uma reflexão espiritual, dizer assim, você não pode tocar naquilo que é pecaminoso. O que é pecado, o que é errado, você não deve participar daquilo. Então, não que o falecimento de um amigo, ente querido, conhecido, qualquer pessoa da comunidade, seja uma coisa pecaminosa. Mas eu penso que seja um ato que ele faria na sua vida para trazer a memória dele de que ele deveria viver uma vida espiritual separada, longe daquilo que não tinha vida. Porque o ser humano, mesmo que ele não tenha o seu homem espiritual ativado, todo ser humano tem uma vida, eu e você, uma vida terrena, uma vida material, estou eu aqui falando com você, e uma vida espiritual. Porque essa vida espiritual que todo ser humano tem, não importa a religião dele, se ele quer ir na igreja, se ele não quer ir, ele tem uma vida espiritual. E saindo nós desse corpo, iremos para o plano espiritual, inevitavelmente. E para aí estaremos apenas na mão de Deus. Não que estar na mão de Deus seja uma coisa ruim, mas é necessário fazermos exercício de separar a nossa vida para que depois desta vida, em vida apenas espiritual, possamos viver ao lado do nosso Salvador e Redentor, que foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Então, não tocar no morto não quer dizer que você não vai ajudar a sua comunidade a amparar quando alguém estiver em óbito. Para isso, outras pessoas são chamadas, porque o sacerdote, ele vai usar isso de repente como ato simbólico para entender que ele precisava ter sempre uma vida terrena separada para Deus e longe daquilo que desagradava o Senhor. Para nós, no nosso contexto ocidental, talvez essa associação fique parecendo uma coisa um pouco desconecta, mas eu creio que a vida do sacerdote, tudo estava envolvido com simbolismos. A presença no templo, que representava a presença de Deus, e as roupas que eles vestiam, foi Deus que deu o simbolismo e o sentido, a característica da roupa e o que aquilo simbolizava para eles. Então, a partir do momento que você é um sacerdote, você tem uma vida natural, esposa, filhos, você pode nadar no rio, mas você tem uma vida espiritual que tudo que faz deve refletir essa vida e esse chamado de Deus para a vida de um sacerdote. Então, aqui nessa história, se o sacerdote, vamos supor, né, que o sacerdote, Jesus aumenta um pouco a história e diz assim, aí o sacerdote chegou na cidade, alguém falou, aí ele comentou com alguém, olha, eu vi um moço morto. Ninguém iria questionar o sacerdote por causa disso. Porque dentro da lei, ainda que no Novo Testamento, né, nesse momento aqui, ele seria realmente que não tocar no morto. Só que Jesus estava dizendo é que não era para que o sacerdote não cumprisse a lei,
Porque a própria palavra de Deus afirma, Jesus ele veio não para revogar a lei. Jesus fala, mas eu vim para cumprir. Só que quando Jesus vem cumprir a lei, ele tem um mandamento que está acima de todos, que é o amor. O amor a Deus e ao próximo. A partir deste amor que está no coração de Jesus, a Deus e ao próximo, ele vai naturalmente cumprindo todas as regras da vida espiritual, não porque ele tem um livro para ele rezar todo dia ali e ficar falando aquilo, rezar no sentido simplesmente que eu uso, é de falar aquilo da boca para fora. Não, mas de dentro para fora, a lei se cumpre nele. Por causa do seu caráter, da sua bondade, da sua pessoa, da sua glória, de tudo que ele é. Como expressar o que Jesus é? Fica meio complicado. Mas dentro de tudo que ele é, ele veio para manifestar os seus sinais e viver a lei. Então ele já estava dizendo, Jesus, que os sacerdotes que não deveriam cumprir a lei. Mas ele não queria que aquela lei fosse apenas um rito, uma coisa que eles tinham que fazer mecanicamente. Porque a primeira coisa e principal que Jesus espera daquele homem, de mim e de nós, que a gente vença pelo poder de Deus a maldade que está no nosso coração, para manifestarmos o amor. Porque quando a gente, de fato, está manifestando o amor de Deus, a nossa preocupação não é cumprir a lei, mas é agradar a Deus. E a lei testificará com o amor de Deus. Sendo que, no Novo Testamento, na nova aliança com Cristo Jesus, não é a lei pela lei. O fim da lei, como diz Paulo, é Cristo. Ele é o início, o alfa, como fala no Apocalipse, e o ômega, o fim. Então, qualquer lei, qualquer mandamento tem que estar baseado primeiro nele, na motivação dele. E Jesus está dizendo assim, eu até aceitaria que o sacerdote não fizesse alguma coisa que a lei manda ele fazer, desde que a motivação dele seja o amor, ajudar o próximo. Porque possivelmente, talvez aquelas pessoas estavam tão acostumadas com rito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, quem sabe o olhar daquele grupo de sacerdotes, de uma boa parte deles, não estava nem para o povo. Nem em querer ensinar, em querer passar, em querer praticar. Não é fazer, mas querer fazer para Deus em prol do povo. Mas, de repente, estavam voltados tanto para si mesmos. E, de repente, Jesus assinala esse sacerdote como aquele que não socorreu. Não é porque ele tinha uma lei para cumprir que ele não podia tocar no morto. Mas porque o seu coração só estava interessado naquilo que conviesse a ele, ou que desse a ele uma expressão entre os outros, desse a ele um título, desse a ele uma projeção, ou ele ficasse conhecido na sua comunidade. Então, Jesus, ele é muito ousado. Quando ele faz isso, o sacerdote passou de lado e não fez nada. Depois Jesus vai trazer a figura do levita. Esses homens, minha irmã, meu irmão, precisavam, o levita que passa depois, se preocupar com a pureza do sacerdócio. Realmente, eles não poderiam tocar na pessoa morta. Mas a pergunta é, até qual é o limite da nossa religiosidade? Qual é o limite da nossa necessidade de estarmos cumprindo protocolos no templo do Senhor? Devemos cumprir dias, meses, anos e datas, protocolos, agendas, tudo isso é muito importante. Mas eu creio que o que Jesus queria dizer para aqueles homens e fala para mim e para você é que mais importante do que cumprir prazos, horários, protocolos, é buscar o Senhor em espírito e em verdade. Até porque, meu irmão, eu não acredito que se nós estamos buscando ao Senhor e nós temos um compromisso, algo que Deus nos deu para fazer, a não ser que a gente tenha alguma limitação, o nosso amor a Deus não vai fazer com que a gente abandone os nossos compromissos. Ao contrário,
seríamos mais comprometidos. Só que a diferença será a motivação pelo qual nós estamos comprometidos. Conseguiu pegar comigo? Espero que sim. Jesus está dizendo aqui para eles, olha, o mais importante não é mostrar que é crente o suficiente para não cumprir os compromissos. O mais importante é ser religioso o suficiente para permitir com que o amor se manifeste. Mas como o amor se manifestaria ali? Da forma prática, que ele foi lá e fez algo pelo seu semelhante. Eu tenho medo, às vezes, de falar que amo as pessoas. Isso é uma coisa minha. Às vezes eu tenho um pouco de medo. Porque o meu maior desafio não é dizer que eu amo, que eu gosto. Mas o meu maior desafio é ter atitudes que vão demonstrar que eu realmente amo o meu próximo e me importo com ele. E talvez essa seja a parte mais difícil do Evangelho. Talvez essa seja a parte mais difícil do que comparecer ou praticar um ato religioso. É mais fácil gravar um vídeo, apesar das dificuldades que às vezes a gente tem aqui nos bastidores, de câmera e edição, e apesar que o nosso trabalho é bem modesto, mas ainda assim às vezes encontramos dificuldades. Todos nós que estamos gravando o ao vivo às vezes é mais fácil, porque se deu uma coisa ruim, deu e passou, porque como o pessoal fala, ao vivo é assim mesmo. Mas quando a gente grava, às vezes a dificuldade, mas talvez a minha maior dificuldade não seja gravar um vídeo e nem dar um estudo, mas talvez a minha maior dificuldade seja manifestar, esse exalar, esse perfume de Cristo, esse cheiro que as pessoas não veem, mas sentem, que se manifesta no amor e numa atitude de ajudar o próximo, de estender a mão para uma pessoa necessitada. Com relação a estes dois homens aqui, não é? Eles estão preocupados com outras coisas, eles vão embora. Até que vem um samaritano, um homem de repente que seria o improvável, que esse é que vem e que socorre. Mas no samaritano está a verdadeira motivação de Deus, que é socorrer, que é ajudar e que é colaborar com a necessidade do nosso próximo. Pois então, como eu falei para vocês, talvez a minha maior dificuldade não seja gravar um vídeo e nem de falar para pessoas, mas de repente realmente demonstrar esse cuidado e esse amor com as vidas. Porque eu e você temos muitas oportunidades para falarmos do amor de Deus. Falar. Mas também temos muitas oportunidades para viver este amor. E muitas das vezes nós podemos manifestar isso estendendo a mão para alguém em algum momento e depois, quem sabe, nunca mais veremos essa pessoa. Mas pode ser uma oportunidade de Deus para manifestar a glória do Senhor. Eu estava conversando com a moça que faz a minha unha semana retrasada e ela disse assim para mim: eu acho que quando um crente é usado por Deus, ela não falou com essas palavras, tá? Eu vou adaptar. Mas ela disse assim: eu acho que quando um crente é usado por Deus para estender a mão para alguém, a partir da vida daquele crente, aquela pessoa que está recebendo auxílio vai sentir a seguinte coisa: Deus se lembra de mim. Ou seja, quando eu, que sou crente, estendo a mão para uma outra pessoa, sendo ela crente ou não, seja ela negra, branca, rosa, azul, amarela, seja quem ela for, quando eu estendo a mão, essa pessoa vai sentir que por meio de mim como canal apenas, Deus se lembra de mim. E quantas vezes, e é verdade,
Quantas vezes eu fiz uma oração e a resposta de Deus veio através de uma outra pessoa? Então, nós somos a resposta de Deus para essa geração. Todo mundo fala isso, né? Tem até uma música, eu tinha um pouco de medo dessas coisas, que às vezes a gente fica fazendo promessas para Deus e não cumpre. Eu não vim aqui para fazer promessas para Deus e não quero incentivar você a fazer promessas de Deus. Mas realmente, se eu abro minha boca, se eu oro por alguém, se eu dou um abraço, se eu ajudo na campanha social, ou se eu estendo a mão para alguém que está literalmente caído no meio da rua, é como se fosse através de mim, não é? A minha estrela brilha, Jesus clareia. Através de mim, eu faço a diferença nessa geração. E aqui o texto nos diz que, através daquilo que fazemos para o próximo, através do nosso serviço, nós estamos tendo a oportunidade de sermos as mãos e os pés de Jesus nessa terra. Olha, irmãos, me veio algo muito interessante enquanto eu planejava esse estudo. Porque nos dias que estamos vivendo hoje, mais do que nunca, existem pessoas que querem se aproveitar da boa vontade de muitos, quer eles crentes ou não, para fazer trambiques. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Que nós não venhamos jogar as nossas pérolas aos porcos. Porque o Senhor, Deus é o Deus da verdade. Às vezes, uma pessoa está numa situação muito degradante, mas Deus toca em mim e você para abençoar aquela pessoa. Às vezes, mas fica bebendo, está envolvida com vícios, seja lá qual for, não vou falar drogas porque existem muitos vícios. Eu não vou dar esse macarrão, não. Mas às vezes Deus está nos tocando para fazer aquele apoio ali, aquela ajuda, porque embora viciado, faminto, ou de repente talvez os seus filhos, a sua família. Então, nós temos que pedir a Jesus a graça para sermos sensíveis no momento de ajudar. Porque às vezes, mesmo a pessoa aparentemente não merecendo, às vezes é o que Deus quer fazer. Não vou ser hipócrita. É mais fácil eu ajudar uma pessoa que de repente aparentemente não merece, mas eu não conheço a história dela, do que às vezes uma pessoa que eu vejo fazendo 1001 coisas por aí, e aí depois fala assim, eu não vou ajudar não. Tem situações que às vezes, aquela bênção, de repente, nós não vamos ser canal para aquela vida, mas talvez uma outra pessoa, mas vai haver situações, isso aí, o Espírito de Deus falará a nós, vai esse aí. Mas aquele ali. Então, irmãos, isto tudo que eu estou falando, eu não vim aqui para dar lição de moral, que é um confronto até para mim. Para nós é aprendizado. Sabe o que é um aprendizado? É quando eu faço um exercício, quando eu presto atenção em alguma coisa, eu não entendo bem. Quando eu faço um exercício e eu erro, mas errando, depois eu vou retomar aquele exercício e aprender a fazer o certo. Eu ainda hoje estou aprendendo a fazer o certo quando se fala em estender a mão para o próximo. E nós temos que ficar atentos, porque os golpistas estão aí. Uma coisa que eu não faço, eu não abro a minha bolsa em certos lugares. Eu não abro, porque a pessoa às vezes chega, pede alguma coisa, e você está ainda mais sendo mulher, depois numa situação de vulnerabilidade, numa situação de fragilidade, não tem de repente ninguém ali ao meu lado para me dar um suporte ou para constranger quem está pedindo, se a pessoa tiver mais intenções, e eu posso acabar perdendo tudo. Por isso que às vezes é bom, né, o cristão, ele ter alguma coisinha fora da carteira, ou no bolso da calça, ou numa bolsa da frente da sua bolsa, ou de repente, quem sabe, um biscoito na bolsa, porque dependendo da maneira como se vai ajudar, se vai servir, você tem uma alternativa razoável sem ter que se expor. Tinha uma época específica que estava tendo um negócio no trem de você pedia doação, a pessoa chegava, pedia doação para quem tinha a bolsa, e a pessoa abria a bolsa e o outro que estava pedindo, a pessoa necessitada,
olhava dentro da sua bolsa. E eu lembro que naquela semana alguém comentou isso comigo, que estava acontecendo. Depois você esperava a pessoa sair e cercava ela. Aconteceu comigo. Uma ocasião, precisei abrir a bolsa e a pessoa que estava perto de mim fez assim, ó. Aí aquilo me assustou. E foi pro outro vagão. Quando eu desci aqui em Santa Cruz, tinha um casal, parecia até crente. O marido e a esposa, os dois eram altos, sabe? E aí, eu estava nos últimos vagões à tarde. Eu vindo, de repente veio uma tropa. Tudo junto e aquela pessoa que olhou dentro da minha bolsa. Eu agarrei minha bolsa e falei, Jesus, tem misericórdia. E juntei com aquele casal que parecia crente. Só tínhamos nós três ali descendo, que fomos os últimos, e aquela tropa. Eu falei, tem misericórdia, Senhor. Eu clamei o sangue de Jesus. E graças a Deus aquelas pessoas pararam e foram embora. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estava vindo em direção à saída da estação. E essas pessoas, elas passaram as roletas de saída, e vieram em minha direção. A pergunta é, eles estavam querendo ir aonde? Eles não queriam descer do trem? Bom, tem muitas conjecturas acerca desse assunto. Mas às vezes, tem algumas situações claras que Deus vai dizer, agora não ajude, agora não faça isso. Porque Deus também é Deus de livramento. Deus é Deus de bondade, sim. Mas Ele não vai querer nos expor ao risco. E eu creio nisso. Né? Mas eu também preciso vigiar para não usar isso como justificativa para ninguém ajudar. De repente, aqui nesse estudo, a intenção dos dois não era nem não ajudar. Eu fico pensando isso. Talvez na parábola de Jesus, eu poderia imaginar um sacerdote, um levita, que não é que ele não estava preocupado em ajudar as pessoas. Só que a questão é que Jesus vai dizer que o samaritano foi além. Foi além. Sim, né? Ele vai colocar este samaritano, esse homem mestiço, fazendo bem, se preocupado mais com isso do que com o seu próprio benefício, com a sua economia e com o seu bolso. São coisas que eu preciso ir aprendendo com o mestre. Porque quantas vezes eu penso no meu bolso, quantas vezes eu pensei no meu bolso. E Deus, Ele nos chama, nos unge, nos capacita, porque Ele é bom. Porque todo dom e toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então Ele olha para nós e vê, meus filhos, quantas coisas vocês precisam aprender. Não é só aquele moço lá do doutor da lei que estava questionando Jesus que precisava aprender, não. Eu também preciso aprender sobre a graça, né, a virtude que flui de Deus, de estender a mão, né? Então o bom samaritano, ele parou e ele vai derramar vinho sobre este homem doente. Doente não, né? Assaltado. E o vinho é usado na antiguidade pelas suas propriedades ácidas, possivelmente para matar bactérias, não é? E para ser consumido, mas também, de repente, algum fungo, alguma bactéria, alguma inflamação, o vinho pode contribuir para a cura. E o azeite simboliza, de uma maneira bem prática, para suavizar a dor. Então, de repente, uma dor, uma queimadura, você vai lá e passa um azeite, aquilo vai aliviar. Então, aquele homem, ele vem com dois elementos que são comestíveis, né? Mas também são muito simbólicos na cultura de Israel. O vinho também pode simbolizar alegria. Sim, além das suas propriedades ácidas. E o azeite, que é utilizado para amenizar a dor, pode ser simbolizado como consolo. Quantas vezes, às vezes eu e você, o Senhor vai nos chamar para, de repente, não ter uma atitude financeira, mas uma atitude espiritual de levar alegria. Às vezes a tristeza é tão grande que não vai ser
a minha piada que vai fazer a pessoa sorrir, às vezes sim. Às vezes um abraço, uma piada, uma brincadeira, um vem aqui, pode renovar alguém. E isto é serviço. Muitas e muitas vezes, a minha alegria também não vai adiantar. A pessoa vai ficar, de repente, mais para baixo ainda. Mas a alegria que vem do Espírito Santo, por meio de uma oração que eu e você podemos vir a fazer, pode fazer com que nós sejamos o canal deste vinho do Senhor que alegra e desse azeite que cura. Havendo propósito em Deus, a nossa palavra, o nosso abraço, as nossas mãos podem servir como cura, como suporte, como... Aleluia! Sim! Podemos ser suporte, canal de Deus para a cura, para a restauração, cumprindo um propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida, na minha vida, não é só eu pregar, cantar, mas eu poder ser um canal para as outras pessoas, usando do exemplo do bom samaritano, que é Jesus, que para isso veio à terra. Aqui voltamos na palavra, o samaritano demonstrou amor fazendo algo. Ele demonstrou aquilo que tinha no seu interior. E nós, com as nossas atitudes, demonstramos aquilo que há no nosso interior. Ele vai levar o homem para a hospedaria e ainda vai prometer pagar as dívidas. Sabia que muitas das vezes Deus pode até nos dar condições para que possamos abençoar financeiramente ou materialmente, mas o contrário também acontece muitas vezes. Nós vamos nos sentir sem recursos materiais para que Deus possa agir através de nós, provendo para outras pessoas recursos espirituais. Porque aí, não confiados naquilo que podemos comprar ou pagar, vamos estar em nome do Senhor resplandecendo a sua glória. Bom, meus queridos irmãos, sobre essa questão de atitudes para o serviço, eu queria ler com você o texto de 1 Coríntios 13, versículo 3, que me chamou muito a minha atenção. Aqui, o 1 Coríntios 13, 3, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, né? Quais são as atitudes do amor. E fala que o amor também é serviço. Mas preste atenção no 3, leia comigo. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ué, mas se o amor, se o que Jesus quer de mim são atitudes que vão demonstrar que eu sou um canal de Deus, que vão demonstrar que eu sou um servo, que eu estou fazendo a vontade do Pai, por que aqui Paulo está dizendo que não adianta eu distribuir os meus bens e dar o meu corpo para ser queimado por alguém se eu não tiver amor? Por acaso, pode alguém fazer uma boa atitude sem amor? Sim. Sabe por quê? Em que sentido? Quando eu faço aquilo por interesse. Se o meu interesse for alegrar a pessoa, se o meu interesse for levar o reino de Deus, de repente, se o meu interesse for fazer aquela visita para evangelizar, aleluia, glória a Deus. Só que eu preciso pesar o meu coração para saber o porquê eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Paulo foi um homem que ele cumpriu a lei judaica, e aí ele teve um encontro com Jesus, mudou a sua vida, e Jesus escolheu ele para ser um missionário, um pastor, um mestre, um pregador. Ele não pediu, eu quero ser. Não, ele foi confrontado, conheceu a Deus e Deus mudou a vida dele. Mas Paulo, eu percebo nesse texto que Paulo aprendeu uma coisa, que mesmo sendo homem de trabalho, de pregação, de palavra e de ajuda e de socorro de necessitados, que ele fazia também, a Bíblia fala sobre isso, ele entendeu que ele poderia fazer tudo isso e não adiantar nada para ele, para com Deus. Olha, uma atitude de socorrer alguém sempre vai ser válida, porque aquela pessoa que está sendo socorrida, às vezes estava precisando muito. Mas Deus vai olhar, vai achar isso bom
mas também vai querer pesar a motivação do meu coração. Por quê? Eu vou dar um exemplo claro aqui. As eleições estão chegando. Vai ter muita gente correndo atrás do povo aí e fazendo bem. Mas para quê? Dando uma camiseta para ganhar milhões. Bancando um churrasco para ganhar muito mais. Se ainda desse a camiseta, bancasse o churrasco, mas fosse para a Câmara de Vereadores e Deputados para lutar pelo povo, ainda tinha graça. Mas não. Muitas das vezes que se investe 10 mil para ganhar 1 milhão e colocar tudo no bolso e tentar subornar alguém para desviar mais de 2 milhões. Infelizmente, os números que eu estou dando são apenas simbólicos, mas é a realidade. E não só apenas os políticos ou os candidatos a políticos dessa geração. Mas por que será que eu faço o que eu faço? Para mim ser vista? Para mim ser elogiada? Para mim conseguir um outro cargo na igreja? Para as pessoas dizerem que eu sou importante? Para mim mesma dizer que eu consegui chegar lá? Todas essas coisas passam pelo meu coração ou passaram e são coisas que eu preciso medir. Deus não quer que o seu corpo fique paralisado. Ele quer a gente exercício, falando, desenvolvendo os nossos dons, as nossas capacidades, aquilo que Deus nos deu. Mas também é necessário pensar de que muitas das vezes aquilo que eu faço para o outro pode aproveitar para o outro, como Paulo fala. Paulo fala, ainda que eu faça isso, isso de nada me aproveitará. Não vai aproveitar para ele, mas vai aproveitar para o outro, que vai matar a fome, que vai saciar a sede. Mas não vou me aproveitar porque diante de Deus, Deus vai falar assim, você, por que você está fazendo isso? Mas isso também não pode ser desculpa para que eu não faça. Não vou fazer. Mas é um equilíbrio da nossa consciência para com o Senhor. Eu tenho um desafio na minha vida, porque às vezes eu posso ser ótima na igreja, no serviço, na ajuda, mas ter uma vontade de ajudar o meu pai, minha mãe. Você já teve uma vontade de ajudar seu pai e sua mãe no momento em que eles precisaram de você? Pois é. Ou ao contrário, você é maravilhoso em casa, tudo que a sua mãe pede, seu pai pede, você faz, seus irmãos pedem, você faz, mas quando é na igreja, não é que você não pode ou não se sente capacitado, mas você não sente no seu coração boa vontade de contribuir na obra de Deus com a sua pessoa, com aquilo que você pode, aquilo que você deve fazer? Ou de repente, às vezes, você é ótimo para sua mãe, para o seu pai, mas talvez, quem sabe, a sua esposa sinta a ausência da sua contribuição. Ou de repente você é uma mulher maravilhosa, virtuosa de oração, intercessora, linda, fofa. Não esquece dos seus irmãos, da sua mãe, mas às vezes seu esposo está sentindo necessidades que você não é que não possa suprir, mas não quer. Com relação à atitude que eu estou falando isso. Sabe qual é o nosso a questão aqui? Irmãos, perfeito jamais. Mas eu e você podemos melhorar. Isso que Deus tem falado comigo nesta manhã. Eu preciso melhorar como filha, preciso melhorar como irmã, preciso melhorar como crente na igreja, ajudando. E às vezes, de repente, eu posso fazer tudo maravilha na igreja, tudo maravilha em casa, tudo maravilha para meus parentes, mas na rua, se alguém me pedir alguma coisa, se houver alguma necessidade, eu não tenho boa vontade. Se alguém escorrega do meu lado, mesmo que eu não possa estender a mão porque eu não tenho os 2 braços, eu não sou capaz de perguntar, tá tudo bem com você? Quer que eu ligue para alguém? Quer que eu chame os bombeiros para te socorrer? Isso é um desafio muito grande, que é uma constante. Irmãos, algumas vezes nós vamos falhar. Se você nunca falhou no serviço, parabéns para você. Porque servir a Deus não é só estar na igreja. Mas servir a Deus não é só fazer as coisas só pelos meus. E servir a Deus
não é fazer as coisas só na rua, só lá fora. Não, na minha casa não, na igreja também não, mas na rua eu até pago as coisas para os outros, até compro casa, bolsa de compra. Nós temos um exercício espiritual e nós não somos perfeitos, mas Cristo Jesus está nos aperfeiçoando para que nós possamos estar um pouquinho parecido. Ó, jamais seremos como o mestre, mas mais próximos dele. E é neste momento, em Deus, é em Jesus que nós vamos encontrar esse equilíbrio. Você não vai me dar este equilíbrio, não tem como dar este equilíbrio para você. Algumas vezes você vai dizer não para alguém, porque você não vai conseguir estar em todos os lugares e fazendo tudo. Você não é super-homem, eu não sou. Mas, de repente, um dia que eu digo não para minha mãe, no outro dia eu tenho que ficar ligado. E, ó, daquela vez eu não fiz e tal, eu vou compensar dessa vez aqui. Né? Se você for dar, de repente, uma contribuição, sentar no trem, dependendo de quanto você tem na sua bolsa, o que você precisa fazer, e na ida e na volta da passagem, se você for dar uma contribuição para cada necessitado, uma contribuição boa, talvez você não tenha nem o dinheiro da passagem para voltar para aqui, para Santa Cruz, para Zona Oeste, seja lá para onde. Porque vai desinteirar da sua passagem. Então, tudo isso temos que estar atentos. Talvez, de repente, a gente sente claramente aquela pessoa que quer nos dar uma volta e nós não temos um biscoito para compensar aquele dinheiro que nós não contribuímos. Não houve tempo para nós para fazer aquilo que gostaríamos. Poderemos perder oportunidades, mas nós temos que pedir a Deus dar-nos graça para aproveitarmos as boas oportunidades e sermos esse agente de Deus de serviço na Terra. São muitos os desafios e nós não vamos salvar o planeta, mas eu e você juntos, como corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, faz com que o corpo se movimente de maneira perfeita e excelente. Mas às vezes eu não posso fazer você se movimentar e você não pode me fazer movimentar. Isso é pelo poder do Espírito de Deus, que movimenta a sua igreja e a nós movimenta. Eu quero ler os últimos textos para finalizar com você. Apocalipse 22, verso 14, é o que me conforta quando eu penso nos meus erros. Por quê? Apocalipse 22, 14 diz: Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O que tem a ver isso? É o sangue do Cordeiro que me lava. A purificação de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, vai quebrando a minha carne. E quando houver uma oportunidade de fazer o bem, de servir, eu vou vencendo a minha vontade de não fazer. Não é a minha impossibilidade, não é a minha incapacidade, não é isso que Deus está olhando, mas é a má vontade. E aí, pelo sangue do Cordeiro eu sou lavada. E pelo sangue do Cordeiro, no dia do arrebatamento, falei uma palavra feia, ia falar arrebatamento, arrebatamento, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque tive sede, me deste de beber, tivesse fome, me deste de comer, estava nu, você me vestiu, e estava preso, você foi me visitar. E aí os salvos, como Jesus fala, vão dizer assim: Senhor, mas quando te vimos com fome, nu, precisando de uma visita? Quando você fez um dos meus pequeninos, você fez para mim. E esse texto vai dizer também na seguinte, que Jesus não vai querer aquelas pessoas que não quiseram ajudar ninguém. O que me traz uma preocupação para que eu possa querer fazer algo em nome de Deus para alguém, mas o que me traz um alívio é saber que as minhas obras diante de Deus, como diz a Bíblia, são como trapo da imundícia, se eu faço aquilo por outras intenções que não sejam para o Senhor. E no que isso vai me aliviar? Porque eu sei, não de saber que as minhas obras são trapo da imundícia, mas porque eu sei que em mim não há mérito nenhum, e se eu buscar o sangue de Jesus em oração, na palavra, louvando,
clamando a Ele, pedindo perdão pelos meus pecados, Ele vai me purificar. Ele vai me purificar não é só para mim parar de falar palavrão, não é só para mim parar de falar mentira, não é só para mim deixar de roubar, de traficar, não. Ele vai me limpar o meu coração ao ponto de eu estender a mão para ajudar e valorizar as pessoas que estão perto de mim, minha família. E Ele vai me purificar ao ponto de eu estender a mão financeiramente para alguém naquilo que eu puder fazer. E Ele vai me purificar o suficiente para que eu possa dar um apoio, um abraço e uma acolhida para um irmão da igreja. Ele vai me purificar o suficiente para tirar de mim, muitas das vezes, não a impossibilidade, mas a preguiça de estar envolvida na obra do Senhor. Amém? Para fechar o último texto, eu quero orar com você. Eu quero orar. Lucas 10, 28b. Jesus fala assim pro senhor da lei. Então Jesus disse: certamente faze isto e viverá. Jesus está dizendo que quando eu venço a dureza do meu coração, quando eu busco Ele para praticar as obras de Deus, eu vou viver. Como? Espiritualmente, serei mais fortalecida. Eu vou vencer até o diabo e as suas lutas e as provas que existem. Eu e você somos tentados dia após dia com tantas coisas. Então, meus amados irmãos, quando nós buscamos ao Senhor e somos purificados do nosso pecado e nós estendemos a mão para alguém, Deus também está proporcionando em nós vida espiritual. Sejamos novos crentes, renovados crentes, fortalecidos crentes. E venceremos outras dificuldades, não pelo nosso mérito, mas por causa do mérito da cruz de Jesus em nós. Fazendo isso, viveremos espiritualmente na terra e para sempre com o Senhor no céu. Amém? Desculpa, o estudo foi muito longo, mas estamos encerrando. Semana que vem é com a Jéssica, mas eu quero que você ore comigo. Senhor, nos perdoa, Pai. Me perdoa. Quantas das vezes, ó Pai, não tive uma atitude de serviço. E Deus, pode ser que outras vezes na minha vida eu ainda não tenha, mas eu te peço, converte-me, Senhor, converte-nos que seremos convertidos. Converte-nos, Senhor, e nós vamos vencer os nossos pecados, para que nós possamos brilhar para Ti. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que alguém da nossa parentela, algum irmão da igreja ou o próximo nos pediu uma ajuda, ou o Senhor nos tocou para ajudar e nós não ouvirmos o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Limpa o nosso coração. Eu não vim aqui para fazer promessas, mas pedir ao Senhor que nos purifique para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Até domingo que vem com a Jéssica. Deus abençoe. Paz do Senhor.